Você pode tomar o seu assento. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo hoje em Isaías 49. Profeta Isaías, capítulo 49, a partir do versículo 14. Antes de iniciarmos a leitura da palavra, eu gostaria de falar para os irmãos que hoje é o fechamento da nossa campanha, né? 30 dias aí de Juntos pela Vida. Estamos fechando aí nosso Setembro Amarelo com palavras abençoadas ao nosso coração. Nós vimos tantas coisas este mês. Nós vimos o papel da igreja neste mundo em relação às questões, né, de ansiedade, depressão, suicídio. Então, hoje é a palavra de fechamento. E o tema da nossa palavra é: você importa. Você importa, gravados nas mãos de Deus. Essa é a mensagem de hoje. E como a gente já viu em todas as introduções das palavras, né, a gente vive numa geração que é marcada pela comparação, pela solidão, pela sensação de invisibilidade. Ninguém está me vendo, eu não sou importante, eu não sou capaz, eu não posso. E muitos caminham com esse coração ferido, né, com esse coração angustiado, de que acreditando que você não tem valor. Muitas vezes, né, acreditamos que não temos valor. Não temos valor porque não fazemos algo, ou não temos algo, ou não conquistamos algo. Mas nessa noite eu quero dizer para você: você importa. Porque nas mãos do Senhor está gravado você. Então, nós às vezes acreditamos que não fazemos diferença, que não temos valor, mas isso é mentira de Satanás implantando na nossa mente. Você já se sentiu esquecido por alguém? Quantos já se sentiram esquecidos? Nós, na nossa caminhada, nos sentimos esquecidos muitas vezes. Pela nossa família, por algum parente, por algum amigo. E às vezes até por Deus. Às vezes a gente pergunta: será que Deus mesmo está me escutando? Ouvindo as minhas orações, o meu choro, o meu lamento, as lutas que eu estou passando? Deus não está se movendo ao meu favor, eu não estou vendo as suas mãos, eu não estou vendo o seu agir. Eu fui esquecido, até mesmo pelo Senhor. Mas, mais uma vez, eu quero dizer para você que isso não é verdade. É mentira que Satanás tem nos laçado dentro da igreja, e também tem laçado os perdidos, também tem laçado aqueles que não conhecem ao Senhor, porque eles acreditam que eles não têm valor. Eles acreditam, muitas vezes, né, em famílias desestruturadas, abandono de pai, de mãe, abandono de família, e eles realmente acreditam que são abandonados por todos, inclusive por Deus. E isso não é real. Isso é uma mentira. Muitas vezes a gente está esperando algo, né? Nesse momento de solidão, de tristeza, de esquecimento. A gente fica esperando uma resposta do Senhor e às vezes a resposta não vem como gostaríamos, né? O silêncio do Senhor parece gritar na nossa mente e é ensurdecedor. Mas eu quero dizer para você: o Senhor não te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Isaías 49, versículo 14. O povo de Israel estava ali
em cativeiro babilônico. Muitas lutas, muitas perseguições, prisões. E ali as circunstâncias levaram o povo de Israel a acreditar que eles também eram esquecidos por Deus. Mesmo tendo promessas, porque o profeta Isaías estava profetizando na vida deles: vocês terão restauração, vocês serão libertos, vocês serão curados, haverá uma salvação. E eles não estavam acreditando na promessa. E a resposta para Deus e ao profeta, ali, do povo para o profeta era, versículo 14, diz: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou. Israel achava que estava desamparado, porque ele não via as mãos do Senhor naquele momento em que ele queria, desejava uma libertação, uma cura, uma restauração. Mas isso não era o fim de Israel. O Senhor já havia arquitetado um plano de salvação, um plano de restauração, um plano de esperança. E muitas vezes nós estamos igual ao povo de Israel: o Senhor me abandonou, porque eu não vejo as suas mãos, eu não sinto o seu cuidado, eu não sinto o seu abraço, eu não sinto o seu amor. Mas assim como Israel, nós somos guardados por Deus. E o povo dizia ao profeta Isaías: tudo bem, essa profecia que você está dizendo para nós é linda, mas não serve, porque o Senhor nos abandonou. E muitas vezes nós estamos aqui, culto após culto, domingo após domingo, terça-feira após terça-feira, ouvindo as mensagens, ouvindo as palavras de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor nos livra, de que o Senhor tem um poder de cura, mas essa palavra ainda não entrou nos nossos corações de verdade, assim como o povo de Israel. Tudo bem, essa profecia de esperança é linda, o Senhor tem poder de cura, como a Natália pregou domingo. O Senhor cura, o Senhor tem poder para curar, restaurar, libertar. Mas, Senhor, eu não estou vendo isso na minha vida. Nós, às vezes, somos como incrédulos. Estamos vivendo como incrédulos. Pessoas que não acreditam realmente que haverá esperança, que haverá restauração, que haverá cura. E aí nós nos sentimos sozinhos, abandonados por todos e também por Deus, assim como Israel. Mas o Senhor, Ele diz, versículo 15: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Essa é a promessa do Senhor. Essa foi a promessa do Senhor para o povo de Israel e a promessa do Senhor para nós. Ele não se esquecerá de nós. E é engraçado que ele fala: haverá mãe que possa se esquecer do bebê que ainda mama? Como é que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda está amamentando? Não tem como. A criança chora toda hora que ela quer mamar. O corpo da mulher diz para ela: você precisa alimentar o seu filho. Se você não alimenta o seu filho, né, o seio empedra, fica vermelho, você tem febre, dores. Isso é físico, fisiológico. Nós sentimos isso, nós como mulheres sentimos isso. E o Senhor diz na palavra: haverá mãe que possa se esquecer daquele que ainda mama e não ter compaixão daquele que gerou no ventre. Como é que podemos não ter compaixão de uma criança que geramos 9 meses? Não existe essa possibilidade no meu coração. Difícil. É uma hipótese difícil.
Mas existe. Existe. Existem mães que ainda abandonam seus filhos ainda na maternidade. Existe negligência, abandono. Mães que vendam seus olhos para abusadores dentro da sua própria casa. Existe, existe. É difícil? É difícil. É difícil. Mas existe. E o Senhor pega essa possibilidade pequena e fala: se ainda acontecer que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Essa é a promessa. Eu não me esquecerei de ti. O amor de Deus por seu povo é maior do que qualquer amor da terra. Já ouviram aquele ditado de que amor de mãe é o maior amor do mundo? Amor maior não há? Existe um amor maior do que o amor de mãe. É o amor do nosso Pai Celestial por nós. Esse é o amor do nosso Pai Celestial. Muitas vezes nós estamos procurando o amor do mundo, o amor em pessoas, o amor que possa nos suprir em relacionamentos, em casamentos, em uma mãe terrena, em um pai terreno, em um pastor, em uma pastora, em um amigo. Mas mesmo que todos esses falhem, há um que nunca falhará, é o Senhor. Esse é o Senhor. O amor de Deus, ele é incomparável, ele é incondicional, não depende do que você faça. Deus nos pede obediência, mas mesmo assim, se pecarmos, Ele é aquele que está pronto a nos perdoar. Essa é a promessa para nós. O amor dele é incondicional. Às vezes nós temos condições para amar, não é? Eu tenho uma condição. Eu amo aquele que eu gosto. Eu amo aquele que fala pouco, não fica enchendo minha cabeça de abobrinha. Eu amo aquele que faz o que eu quero. Mas aquele que não faz o que eu quero, que não é da minha turminha, que é meio chato, que eu considero meio chato, eu não amo, né? Eu rejeito. Mas o Senhor diz, esse amor é incondicional e o principal, eterno. Não acaba. Não acaba e nunca vai acabar. Na sequência do texto, versículo 16, ele diz assim, o próprio Senhor: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Antigamente, os escravos levavam marcas no seu corpo do seu servo, para saber quem era escravo de quem. Então, o senhor Daniel tinha lá uma porção de escravos, ele marcava lá na pele dos escravos dele um D. O Fernando tinha uma porção de escravos, ele marcava lá na pele dos escravos o F, para não ter confusão de escravos. Os escravos eram marcados no seu corpo. E aqui é meio ao contrário. O Senhor marcou nas mãos dele você e eu. Quando um Senhor marcaria o nome do seu servo em suas mãos? No nosso mundo terreno isso é inconcebível, mas no mundo celestial isso é real. Nós estamos marcados nas palmas das mãos do Senhor. E qual é a prova? Eu digo para você, qual que é a prova que nós somos marcados nas mãos do Senhor? Jesus Cristo e suas mãos. Jesus Cristo e suas mãos furadas, transpassadas. Ali, nós somos marcados nas mãos do Senhor com o seu amor. Porque a maior prova de amor de Deus por nós é Jesus Cristo.
crucificado numa cruz. Em obediência ao Pai, ele seguiu o seu caminho, a sua missão, e gravou nas palmas de suas mãos a nossa vida. E você e eu hoje só podemos estar neste lugar, adorando ao Senhor, louvando, amando e querendo um encontro mais íntimo com Ele, porque Ele nos gravou na palma de suas mãos. É só por isso. Cristo levou as suas marcas em suas mãos. Prova máxima do seu amor. Ele não pode te esquecer por causa disso. Quando você faz alguma ferida, alguma cicatriz, né? Você tem nas suas mãos aí, de repente, nos braços, em alguma parte do seu corpo, alguma cicatriz, não tem? E eu aposto que você lembra. Não lembra o que aconteceu? Você lembra. Eu lembro, eu tenho uma cicatriz aqui, tenho uma cicatriz aqui na boca. Eu lembro exatamente do dia, eu lembro exatamente da hora, do que aconteceu, do que houve, como foi. Porque marcas. Não tem como o Senhor se esquecer de nós. Às vezes nós estamos focados em outras coisas. Estamos focados em coisas do mundo, em coisas terrenas, em querendo adquirir coisas ou querendo suprir as nossas necessidades em coisas terrenas. E eu digo para você, você não vai conseguir suprir. Porque só quem tem gravado nas palmas das mãos o teu nome é o Senhor. É só Ele que não vai te esquecer. É só Ele que não vai te abandonar. Mesmo que aquela pessoa em que você tem mais confiança te abandone, o Senhor não te abandonará. E Ele não te esquecerá, amém? João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 24. Tinha um discípulo chamado Tomé. E quando o Senhor apareceu aos discípulos, Tomé não estava no meio. E aí ele falou assim, eu só acredito que é Jesus se eu colocar o dedo em suas mãos. Eu só vou acreditar que é Jesus mesmo que ressuscitou e que veio se eu colocar o dedo em suas mãos. E então, pode ir para o versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé disse, eu só acredito que é Jesus, se eu tocar as suas mãos. Pois bem, Jesus mostrou as mãos para ele. E na sequência do versículo 29, Jesus diz, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Feliz é você e eu que não viu o Senhor Jesus em carne e osso, mas acredita que o nosso nome está nas palmas de suas mãos. Essa é a prova de que nós importamos para o Senhor. Não há circunstâncias capazes de nos afastar, nem a altura, nem a profundidade, nada. Nem principado e potestade, não existe possibilidade de nos afastarmos do Senhor. Ele não nos abandona. Essa é a mensagem, depois de tudo aquilo que a gente já conversou durante esse setembro. Isso deve estar enraizado nas nossas vidas. O Senhor nos escolheu, nos resgatou, nos libertou, nos curou. E se você ainda hoje não se sente curado,
não se sente liberto, o Senhor vai transformar isso nessa noite. Você precisa sentir o amor de Deus, você precisa entender que Ele te ama tanto, que Ele te gravou na palma de suas mãos. É repetitivo, eu sei, mas nós pecamos por amor. Nós temos sentido falta de amor. E isso vem de uma relação de defasagem com o Senhor, de dificuldade com o Senhor. Porque quando nós entendemos que o Senhor nos ama de verdade, que o Senhor jamais nos abandonará, não independe da circunstância que você encontra, independe da situação, do turbilhão de emoções, sentimentos, tempestades, de dificuldades, seja financeira, seja familiar, em qualquer âmbito, no trabalho, profissional, você tem a certeza de que você não está sozinho. Nós precisamos nos fortalecer aqui dentro dessas paredes, como igreja, tendo a certeza de que o Senhor nos ama, para que a gente possa ministrar e curar vidas lá fora. Para que nós possamos dizer para alguém: ei, não faça isso. O Senhor te gravou nas palmas de suas mãos. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Você não está sozinho. Apesar de tudo que está acontecendo, a sua segurança, o seu bote salva-vida é o Senhor. Sua mãe pode se esquecer de você. Você pode não sentir amor dela. Não pode sentir amor do seu pai, dos seus irmãos, da sua família, dos seus colegas de trabalho, da sua própria igreja. Mas o Senhor, Ele te ama e jamais te abandonará. Essa palavra tem que estar firme em nossos corações. E nós devemos parar de duvidar como Tomé. Pare de duvidar. Pare de duvidar e creia. Creia que Ele te ama. Essa é a nossa promessa divina, que um dia nós estaremos na glória com o Senhor, de que Ele é que nos sustenta, apesar de todas as nossas dificuldades, Ele estará conosco até o fim. Até o fim terreno. E também na glória, Ele estará conosco. Então pare de duvidar, pare de falar, e se o Senhor, mas o Senhor... Às vezes a gente fica buscando aprovações em pessoas. Ah, mas fulano não me ama, mas fulano não me aceita, mas fulano não... Irmão, querido, o Senhor te ama, Ele te aceita. Você é escolhido do Senhor, chamado para levar as boas novas dEle. É escolha, sabe o que é escolha? O Senhor escolheu. O Senhor foi marcado e a certeza que temos é de que Ele não vai nos abandonar, porque Ele nos tem na palma de suas mãos. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Ele prometeu uma morada celestial e Ele vai cumprir, amém? Você foi criado por Deus de modo especial e admirável. Às vezes a gente fica com uma baixa estima de que o outro merece mais do que eu, o outro é mais do que eu, então o Senhor o coloca em mais coisas do que eu. A gente tem que parar com isso. A sua vida importa. A minha vida importa para o Senhor. Aquele que está lá fora importa para o Senhor. Às vezes a gente também só está olhando para nós. Só nós. E esse não é o objetivo da vida cristã. O objetivo da vida cristã é nós olharmos para o outro e dizer para ele: você importa, você é especial, você está gravado na palma das mãos do Senhor. Às vezes a gente só se preocupa com a gente, com os nossos sentimentos, com aquilo que está nos formando, aquilo que está nos atormentando. Ei, pare. Tenha isso em mente. Pare de duvidar, o Senhor me ama, eu estou gravado nas palmas de suas mãos, e agora é o meu dever, como cristão,
ir atrás daqueles que não sabem que o Senhor os ama. Amém? Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139. Versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos em ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você foi criado de modo especial e admirável. O salmista diz: eu tenho convicção disso. Saia dessa noite com isso. Eu tenho convicção de que eu fui criado de modo especial e admirável. E o Senhor me ama e me tem gravado na palma de suas mãos. Sabe, a gente já viu no livro Uma Vida com Propósitos que nós não somos um erro. Muitas pessoas acreditam que são um erro, que foi por acaso, que você não deveria ter nascido. Mas isso é mentira de Satanás. A verdade é aquele que te criou de modo admirável e especial. E de que Ele te ama, amém? O Pai, Filho e o Espírito Santo, eles eram suficientes em si mesmo. Precisava criar o ser humano? Não precisava. Eles eram perfeitos, em uma harmonia completa, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eles decidem criar o mundo, a terra, eu e você. Você já parou para pensar nisso? Que o Senhor, Ele quis você. Ele quis que você fosse do jeitinho que você é. Você já parou para pensar nisso? A gente fica com baixa estima de que, se eu não tivesse esse rosto, se eu não tivesse esses olhos, se eu não tivesse essa boca, se eu fosse um pouquinho mais alta, um pouquinho mais alto. Não, o Senhor quis te fazer assim. Ele quis assim. E por mais que você ache que isso não é admirável e especial, o Senhor diz, isso é admirável e especial. Você foi criado assim, para propósito e honra dEle. Não é isso que nós cantamos? Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A sua criação e a minha criação é para a glória do Senhor Jesus. Então não dá mais para a gente dizer que nós não somos importantes, que nós não temos um propósito, que nós vivemos por acaso, porque o Senhor nos fez e nos gravou na palma de suas mãos, amém? Cada vida importa. Você e eu somos imagem e semelhança de Deus. Deus diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem parte do DNA do Senhor. Ele soprou o fôlego de vida em você. E as nossas características têm características parecidas com as características do Senhor. E Ele nos molda para viver uma vida para Ele. Então não importa o que o mundo diz, o que a sua família diz, o que muitas vezes a dor que está falando no seu peito diz para você. Em Cristo há valor, há dignidade, há esperança. Em Cristo nós encontramos amor. Se você precisa se curar talvez da baixa estima, hoje é o dia. Para você ter essa autoafirmação.
fazer essa autoafirmação. Deus me ama. E isso basta. O mundo pode dizer que não me ama. O único que importa me ama. E esse amor vai suprir tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa deixar no seu coração de rejeição, de abandono. Nessa noite você vai ser liberto e curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Amém? Eu creio. Você é chamado para ecoar essa verdade. Você é chamado para ecoar essa verdade. Não é aqui só nessa parede, nesses 4 cantos aqui. Mas é ecoar essa verdade para o mundo. Para quem quer que seja. Ontem a gente estava aqui no ensaio de dança, a Pri foi me levar embora. E aí a gente estava no carro imitando a Dona Cida. A gente estava no carro imitando a Dona Cida. Falando que assim, gente, vocês conhecem a Dona Cida? Conhecem minha avó? Aonde ela for, aonde ela está, ela pergunta, você está indo na igreja? Você conhece Jesus? Olha, eu vou te buscar lá na sua... Onde você mora? Se eu não conseguir te buscar, a Priscila vai te buscar, pode ter certeza. O pastor Daniel vai te buscar, mas você vai vir na igreja. Você tem que vir na igreja. O que é isso? É a voz da igreja, ecoando a verdade do Senhor. Dizendo que a igreja, que a pessoa importa, que ela é importante, que ela não é invisível, que ela não está sozinha. Esses dias eu li um texto assim, de que viver em comunidade é incômodo. Sabe por que é incômodo? Porque você tem que aprender a amar e a fazer coisas que você sozinho não faria. Então é incomodar. Ai, mas eu não quero te ligar com problemas. Irmão, foi isso que Cristo fez. Eu faço. Eu sei que Deus me ama. E eu quero que você sinta que Ele te ama também. Através da minha vida. Então eu vou te ouvir. Eu vou te respeitar. Eu vou te amar. Eu vou querer te trazer para perto. E saber o que está acontecendo com você. Entender a sua fraqueza, entender a sua dinâmica, aquilo que está faltando para você, para a gente poder suprir, tentar suprir, para fazer você entender que o Senhor te ama. Essa é a voz da igreja. A igreja tem que ecoar essa verdade. Amém? A igreja precisa ser curada para curar. Nós estamos acabando agora o Setembro Amarelo. E se ainda você sente sozinho, abandonado, se você sente falta de amor, se você sente, ainda passa por ansiedade, nós queremos orar por você nessa noite. Para que hoje a nossa igreja possa ser curada. Para através de nós fluir o Espírito Santo e curarmos outras pessoas. Para que esse amor possa chegar naqueles que estão lá fora e que nem o conhecem, nem ouviram falar daquele que nos tem gravado em suas mãos. Que nós possamos ter essa autoridade e ousadia para estar firmes o suficiente, não ficar oscilantes e vacilantes. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, Deus te ama, Deus te quer. Isso importa. E agora você vai atrás de outro que não acredita nisso. E vai fazer ele acreditar que o Senhor ama, que o Senhor o quer perto, que o Senhor o chama para ser igreja, para ter intimidade, para viver um chamado, uma vocação, que o Senhor nos predestinou, que o Senhor nos chamou. Essa é a verdade da igreja, amém? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15.
Lucas 15 diz assim, 15, versículo 3. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. O que essa parábola nos mostra? Que uma única vida tem valor para o Senhor. Porque Ele não se esquece. Não tem como esquecer, a gente já falou isso. Não tem como esquecer, tendo alguém gravado na palma de suas mãos. O Senhor não se esquece. E qual que é um modelo para nós? O modelo para nós é esse. Deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. Para isso, nós temos que estar curados no Senhor. Firmes e confiantes de que Ele nos ama. E ir buscar aquela uma que falta para completar a 100. Colocar no ombro, voltar e se alegrar com aqueles que estão na comunidade. A maior alegria é quando a gente vê aquele que retorna para a casa do Senhor, ou aquele que aceita o Senhor, aquele que vem e entrega a sua vida totalmente. Não há alegria maior do que você ver um novo convertido, ou alguém que está se reconciliando na fé. A igreja tem que viver essa alegria de estar aqui, ministrar sobre a vida dessas pessoas e dizer: o Senhor te ama. E Ele te esperou aqui esse tempão, porque Ele tem você gravado nas suas mãos e Ele não te esqueceu. Essa é a nossa mensagem. É a mensagem que a gente tem que ecoar. O Senhor enxerga o indivíduo. Ele valoriza o coração e celebra o retorno. Esse é o nosso modelo. Enxergar a pessoa, valorizar o coração dela, os seus sentimentos, validar as suas emoções, validar os seus sentimentos, tratar, cuidar, curar e celebrar seu retorno. Esse é o papel da igreja, amém? O Senhor não pode se esquecer de mim e de você e nem daquele que está lá fora. Ele não se esquece. E eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. A mensagem é um pouco curta, mas eu gostaria que nós usássemos esse momento agora para ministrar um sobre a vida do outro. E eu queria dizer que se você foi desamparado, abandonado por alguém, eu quero que hoje você se sinta amado e curado. Em nome de Jesus.